Olá, então nós vamos iniciar agora esse primeiro módulo e eu vou começar pelo começo e espero que eu deixe claro por que esse é o começo. E o começo não só dessa oficina, mas o começo desse percurso que nós vamos fazer juntos, mesmo que à distância. E um começo no sentido de algo que nos antecede, algo que se desenvolve conosco, se nomeia conosco, mas como eu vou tentar deixar claro aqui, nos antecede. Nós vamos falar sobre desenho. E eu gostaria de iniciar perguntando, evocando assim, o que será que nos vem à mente quando a gente escuta, vamos falar sobre desenho, quando a gente pensa desenho, ou quando pensamos em desenho, ou quando eu pergunto o que será que é desenho? Pergunta complexa. Será que talvez as imagens e ideias que vêm à sua mente se aproximam mais disso, 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 ou ainda disso, ou ainda disso? Bem, a primeira imagem nós temos um desenho de Albert Durer. Na segunda, um desenho de Ingres. Na terceira, um desenho de William Adolph Bouguereau. E as próximas três, essas que apareceram em conjunto, nós temos desenhos que seguem certas regras ou esquemas para a representação humana, estudos anatômicos, estudos destas posições, destas possibilidades de figuração, né, que são construídos a partir de determinações com regras de proporção e angulação, né, para determinação desses corpos no exato ângulo, né, que se quer representar. Vocês podem observar que tem um caráter expressivo nessa última imagem, mas que é construído a partir de várias linhas e traçados que determinam a posição exata de cada parte do rosto da figura, para manter as proporções. A sétima imagem é uma esteira bordada pela Kamaru A. Kuikuro, da etnia Kuikuro, que reside na aldeia Akofuri, que fica localizada no Alto Xingu, no Mato Grosso, na Amazônia, dentro do Parque Indígena do Xingu. Eu acho que a gente pode começar observando que há de se notar uma diferença entre as primeiras imagens, né, e a esteira, né. Nós poderíamos nos ater a falar de cada uma dessas imagens, mas por enquanto o que eu quero não é falar de cada uma delas. Depois a gente vai voltar em algumas delas. Mas por hora nós vamos tentar olhar outra coisa. O que será que nós podemos perceber nessas imagens? O que há de comum nelas? Que ideia ou quais ideias existem por trás desse conjunto de imagens?
ao que elas nos levam a crer ou concluir. Poderíamos concluir que elas apresentam qual ou quais ideias sobre desenho. Bem, eu vou trazer aqui agora alguns apontamentos para a gente pensar essas imagens, né, no conjunto. Poderíamos concordar que em todas as imagens há uma coisa acontecendo num plano de realização, no caso, o papel ou a esteira, que há uma atividade ou uma manifestação gráfica que ocorre através de uma interação entre um instrumento e o que vamos chamar de suporte, que não é uma ótima palavra, mas por enquanto vai nos servir. Por exemplo, entre lápis e papel, né, um instrumento e o suporte, o instrumento lápis e o suporte papel, ou entre a linha e a esteira, a linha como matéria e a esteira como suporte, né? E o lápis como um instrumento, a matéria é a grafite e o suporte o papel. Já dá para notar uma diferença aqui, né? Que essa atividade que existe em todas essas imagens, essa atividade ou manifestação gráfica, ela é configurada por determinado tipo de gesto ou de atitude em relação ao instrumento utilizado e o suporte escolhido? Também poderíamos concluir que esse determinado gesto ou atitude configura, dá a ver, mostra, evidencia ou relaciona-se com certo imaginário, com certa visão sobre o mundo que é expressa em cada uma das imagens? Bom, se você tem dúvida do que seria esse imaginário, essa visão de mundo, nós já vamos chegar lá, né? Mas um exemplo que eu poderia dar, um exemplo bem básico, que a imagem do Duhé relaciona-se com a concepção do mundo do Duhé ou da cultura que está envolvendo ele, ali naquele período, 1400 e pouco, 1480 e poucos. Que a imagem do Ingres e do Bourdieu se relacionam com determinado contexto onde eles estão inseridos, né, e com a concepção do mundo do contexto onde eles estão inseridos. E que a imagem da esteira se relaciona com um outro contexto de acordo com aonde a Kamaru está inserida, né? Isso seria assim o mais básico para falar primeiramente sobre essa visão de mundo. A gente já vai aprofundar mais nisso. E agora eu queria focar nas 6 primeiras imagens, né? Deixar de lado a esteira para a gente olhar para esses desenhos que ocorrem com lápis e papel. Nós conseguimos perceber que nessas 6 primeiras imagens elas têm algo em comum e que talvez a gente pudesse descrever como, bom, elas acontecem com lápis e papel, que é diferente da esteira, né? Elas carregam visões de mundo semelhantes. Se a gente olhar mesmo o Duhé lá em quase 1500 e o Ingres e o William Bourdieu em 1800 e pouco, 1900 e pouco, tem uma proximidade, né, com
400, 500 anos de distância, 400 anos de diferença, mas elas carregam uma semelhança. E essas outras imagens que eu coloquei ali são retiradas da internet, do Pinterest de hoje em dia. Elas carregam visões de mundo semelhantes. Elas fazem uso da linha a serviço da representação, de representar algo, de figurar algo. Há um esquema representativo nessas imagens sob o qual todo o trabalho de figuração ou representação está submetido? Será que há? E que esse esquema de representação, será que ele é guiado por certas leis e pré-definições? Que se ele for guiado por leis e pré-definições, essas leis e pré-definições geralmente se vinculam à ideia de representação realista ou assim mais próxima do real, que nós poderíamos chamar, ou verossímil, ou ainda com um certo caráter ou pretensão de ligar-se à verdade ou alguma verdade, uma correspondência, com um caráter de correspondência com alguma forma real existente no mundo? E ainda, né, nesse mesmo esquema, considerando que se ele tem pré-definições, a linha encontra-se aplicada a serviço da representação, da figura, do assunto ou tema representado, da sua forma, da forma dessa figura, desse assunto, desse tema que se une numa única coisa. Geralmente entendida, a linha geralmente é entendida como um contorno, por estar a contornar e delimitar a forma e a figura. E ainda também, se esse esquema se apresenta como um esquema que pode ser usado para representações gerais, indiscriminadamente, por indicar proporções e angulações, desde que sejam, nesse caso, rostos ou corpos de figuras humanas. Os desenhos possuem uma ausência de cor, né? Será que a gente pode observar que tais desenhos, justamente por subordinar a linha à forma, a uma figuração, através do seu entendimento como contorno, consideram a cor como algo que poderá ser aplicado após a conclusão da forma, ou seja, a cor entraria aqui, assumindo um papel que não é constitutivo da forma, mas que também é subordinada à estrutura que foi criada e ao preenchimento das formas, a uma espécie de colorir as formas, adquirindo um valor decorativo, ilustrativo ou simbólico. Por exemplo, os caules das árvores são marrons, o céu é azul, a grama é verde. A cor atribuída a uma forma simbólica
que chamamos coração, por exemplo. Então, eu vou fazer uma ponte aqui, um parênteses aqui, para falar de um artista que é paranaense, que é professor aqui da Universidade Federal do Paraná, o Geraldo Leão. Essas imagens que vocês estão vendo são de obras do Geraldo, apresentadas aqui em ordem cronológica. E as referências dessas obras vão estar na descrição aqui do vídeo. Eu, junto com a Daiane Zdebski, a gente escreveu um livro. O livro chama Conversas sobre Arte e foi publicado em 2015. E vocês estão vendo a imagem dele aqui agora. Que é um livro de conversas com alguns artistas aqui que residem aqui em Curitiba e também com um crítico e um galerista. E um dos artistas com quem a gente conversa é o Geraldo Leão. E eu também tenho um contato estreito com o trabalho dele, com os textos dele. Eu admiro muito esse artista e professor. E eu me lembro muito bem de uma fala dele, que eu vou trazer aqui para fazer esse parênteses, para ver se fica claro um pouco do que eu quero dizer. Ele conta que no seu percurso para aprender a pintar, ele teve que abandonar a figura, porque ele percebeu que ele estava levando seus desenhos, que já eram desconstruídos, né, quase abstratos, né, já bem mais abstratos, né, e ele percebeu que ele estava levando esses desenhos para a tela. Então, para ele conseguir compreender, né, as questões que a pintura estava trazendo para ele, o que era pintura e quer dizer, isso é uma coisa dificílima, né, de compreender, mas para ele poder lidar com as questões da pintura, ele teve que tirar a figuração, abandonar a figura. E aí ele vai trabalhar com a abstração, né? Isso aqui é só um parênteses. Depois eu vou trazer de novo o trabalho do Geraldo e alguns outros artistas contemporâneos para ver se a gente esclarece mais ainda.